Deus seja louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece se eu for um filho fiel até o fim. Agradeço a Deus também pelo Ministério da Música, pelo selo da promessa, pela família e pelo lar de paz que o Senhor tem me dado. Agradeço a Deus pela preparação de estar congregado com esta irmandade. E quando eu entrei aqui, o Senhor colocou dentro do meu coração para agradecer a Deus por uma obra que Ele fez na minha vida, porquanto durante a minha mocidade passei um processo, uma luta, uma prova espiritual bastante grande. Naquela época nós não sabíamos o que era depressão, o que era esse tipo de enfermidade, e eu era uma pessoa bastante fechada, nunca contei nada para ninguém, e na minha cabeça eu achava que era uma luta de mocidade, que quando Deus preparasse de casar, isso terminaria, bendito o nome do Senhor. E assim os anos foram se passando, mas eu agradeço a Deus que o Senhor preparou uma das suas filhas para ser minha esposa. Eu achei também que aquela prova teria terminado, mas os meses foram se passando, e quando eu percebi aquela prova voltou, ainda maior e mais difícil, bendito o nome do Senhor, uma tristeza muito grande, e eu comecei a perceber que aquela situação afetava não só a minha felicidade, mas afetava a minha vida profissional, meu desempenho no trabalho começou a cair. E um dia eu chamei a minha esposa, contei o que estava acontecendo e começamos a procurar os médicos, bendito o nome do Senhor. Comecei ali a fazer um tratamento, glória o nome do Senhor, mas não via efeito, bendito seja Deus. E um dia bastante triste, voltando do médico, eu olhei para o céu e falei: Senhor, tem misericórdia, olha para mim. E naquele momento, dentro daquele carro, a voz de Deus soou dentro do meu coração: a tua libertação está na minha mão. Bendito seja Deus. Naquele momento eu fui tomado de uma fé tão grande, e fui até um pouco imprudente, mas era a fé que o Senhor tinha me tomado. Cheguei em casa, comuniquei à minha esposa que a partir daquele momento ia parar com tudo, ia esperar na misericórdia de Deus. E eu agradeço a Deus que os dias foram se passando, aquela situação afetou até a minha vida espiritual. Nunca deixei de congregar, nunca deixei de servir a Deus, sempre falava: Senhor, nem que for arrastando, eu vou na tua casa. Mas comecei a me esconder do trabalho na obra, bendito seja Deus, as coisas que fazia, comecei a me ocultar, bendito o nome do Senhor. E eu agradeço a Deus que no meio dessa situação ainda se levantou uma guerra, uma perseguição. E um dia muito triste eu falei: Senhor, eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais essa situação, faz uma obra, bendito seja Deus. E assim recebi um convite para ir numa reunião familiar, e naquela noite eu estava escondido num canto, quase dentro do armário, porque a tristeza era tão grande e eu não queria transparecer por ninguém. E naquela noite o Senhor falou comigo: se prepara que o tempo da tua libertação chegou. Eu agradeço a Deus que naquela mesma semana aquela perseguição o Senhor mandou embora, e recebendo outro convite para ir congregar, bendito seja Deus. Eu agradeço a Deus que aquela noite eu nunca mais vou me esquecer, porque anos de prova, durante a palavra, em poucos segundos o Senhor anunciava e dizia: a guerra que você entrou, a angústia que te toma, termina agora, bendito o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus que naquele momento o Senhor me pôs em liberdade, mandou aquela tristeza embora, devolveu a alegria, voltamos a trabalhar na obra, bendito seja Deus. E nesse meio tempo o Senhor já liberto, preparou de viajar com alguns irmãos, e na volta os irmãos falaram: vamos passar na casa de um irmão que está enfermo e vamos fazer uma visita rápida para ele. E assim fizemos, irmãos. Eu agradeço a Deus que foi uma visita bastante rápida. Oramos, quando levantamos, aquele irmão que estava enfermo olhou para mim e disse: se prepara, porque as tuas férias estão acabando. Eu saí daquela casa sem entender: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Passaram alguns dias, os irmãos passaram na minha casa e falaram que tinham sentido da parte de Deus que a partir daquele momento eu faria parte da administração do setor 9 ali em Interlagos. E eu dou graças a Deus que aquilo que Deus deu na boca do servo de Deus se cumpriu, porque ali hoje nós trabalhamos em mais ou menos 40 casas de oração, não tem dia, não tem hora, e o Senhor assim fez essa obra na minha vida. E eu dou graças a Deus que no mês passado, trabalhando nesta parte, bendito seja Deus, eu levei a minha mente ao céu e falei: Senhor, nós temos visto o trabalho da tua obra na parte material, o Senhor tem operado bastante coisa bonita, mas que saudade de
ver uma obra espiritual, que saudade de ver um movimento do céu na minha vida, na minha casa. Glória, o nome do Senhor. E assim, com alguns irmãos da administração, fomos até uma casa de oração ver uma parte, e ali ficamos para congregar. Naquela noite o Senhor mandou a sua palavra e disse: hoje a minha misericórdia te alcança, vou inventar os céus e a terra ao teu favor, mas vou cumprir o desejo do teu coração. E eu agradeço a Deus que há mais ou menos 15 dias atrás o Senhor preparou de estar congregado em uma casa de oração, e naquela noite deixamos as crianças no espaço infantil, e ali foi falado, foi explicado para as crianças sobre os dons de Deus. Eu dou graças a Deus que Deus fez uma surpresa naquela igreja, selando 10 crianças com a promessa, 3 irmãs do espaço infantil, e a glória que estava naquele lugar se estendeu até a igreja. E eu dou graças a Deus que ao final do santo culto, porque eu entrei naquela noite na certeza que o Senhor faria alguma coisa, que o Senhor passaria na minha casa, na minha família. Glória, o nome do Senhor. Quando eu olhei para trás, a minha esposa estava manifestando a promessa, e ela tinha sido selada na infância, mas nunca mais havia manifestado. Naquela noite Deus devolveu a linguagem para minha esposa. Glória, o nome do Senhor. A glória de Deus foi tão forte que voltamos de São Caetano, Interlagos, manifestando dentro do carro. Eu só não bati o carro naquela noite porque Deus guardou, e hoje eu posso agradecer a Deus porque o Senhor ouviu a nossa oração e cumpriu o desejo do nosso coração. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.